Boa noite, amados e amadas. Enquanto o pessoal, né, está chegando, vamos falando sobre o nosso cronograma, vamos falando sobre como vai acontecer, né? Como vai acontecer a unidade 2 de geometria espacial. A unidade 1 tiveram várias pessoas que não enviaram a lista de atividades, fiquei um pouco preocupada. Vejo também que nossos encontros síncronos, a quantidade de alunos que estão frequentando é bem baixa, né? A quantidade também é preocupante. E aí, pessoal, devido a algumas mudanças, né? Em relação a trabalho mesmo, envolvendo a UNEB, eu tive que mudar o horário do encontro síncrono e já aviso para vocês que todos os nossos próximos encontros síncronos, as datas também serão alteradas. Então, assim como hoje, os próximos encontros síncronos também serão alterados, certo? Eu vou estar enviando no grupo de vocês a data, as próximas datas, né? Mas possivelmente os nossos encontros estavam marcados para a quinta. Então, possivelmente eles estarão, né, acontecendo na terça-feira por conta dessa mudança, certo? Porque eu não tenho mais a disponibilidade da quinta à noite. E aí também, né, estarei colocando no grupo essas informações para que o pessoal possa estar acompanhando. Agora, Matos, eu vou desligar minha câmera, né? Vou deixar só com o nosso cronograma para a gente falar sobre como vai acontecer esse segundo momento de geometria espacial. Pergunto para vocês se está compartilhando o meu cronograma da unidade 2. Já está compartilhando com vocês? Antônio, Kátia, vocês estão podendo falar, estão trabalhando, estão escutando, estão por aí? Professora, porque eu vou pegar o carregador ali do celular que está carregando. E minha casa aqui é tão pequenininha que fica do outro lado da rua. Eita, Eu demorei, que eu estou no fundo e meu carregador estava lá na frente. certo. Já está compartilhando para vocês o cronograma? Oi? O cronograma já está sendo compartilhado para vocês? Ah, está aparecendo, professora. Pronto. Pessoal, ó, Ah, sim, é, professor. Estou assistindo aqui. tá certo. Amados, eu vou chamar a atenção, eu sempre gosto de chamar a atenção para ficar também registrado, né? A minha fala sobre isso, na unidade 1, a lista de exercícios ela ficou aberta durante toda a unidade. Então, ela não teria direito a uma segunda chamada. Houve até pedidos, né? Mas, como eu tinha comentado com vocês antes, a lista de exercícios ela ficaria disponível toda a unidade, porém, ela não teria, né, direito a uma segunda chamada. Não sei também se foi o caso de vocês de terem enviado ou não terem enviado, acredito que vocês tenham enviado, né, que eu não lembro. Mas falo isso porque depois o pessoal que vinha assistir, né, a gravação, vamos ter cuidado com as datas, pessoal. Eu sempre chamo atenção com relação às datas, porque às vezes influencia diretamente no resultado de vocês. Então, por exemplo, os alunos que não conseguiram enviar a primeira atividade dentro do prazo, eles já têm aí um déficit muito grande, porque eles só vão ter agora duas notas, que é a nota da unidade 2 e a nota da unidade 3, cada um valendo 10. Automaticamente o aluno já está na final, né? Caso ele consiga, né, continuar o componente. Nós estamos mais ou menos na metade da unidade 2. Ela iniciou no dia 17/4 e vamos até o dia 30/5. Para esse momento, pessoal, nós vamos ter um olhar geral sobre os sólidos geométricos, né? Como é que acontece os sólidos geométricos, alguns sólidos geométricos que são mais importantes do que os outros, algumas características, e aí nós vamos ter mais um olhar geral sobre esses sólidos geométricos. Depois disso, nós vamos ter um olhar mais específico para os poliedros, assim também como alguns poliedros mais específicos, né, envolvendo os poliedros de Platão, nós vamos ver a relação de Euler. E aí, depois de ter um olhar mais geral sobre a ideia dos sólidos geométricos, mais
os poliedros, aí nós vamos começar, de fato, a estudar dentro de geometria espacial os sólidos de forma específica. Então, nós vamos ter momentos para cada sólido. Então, nós vamos começar com os prismas. Então, nós vamos ter, né, nessa segunda unidade, um olhar para os prismas. Nós vamos ter também um olhar para a pirâmide. Então, cada momento ele é dedicado especificamente para cada sólido. Depois, na sequência, nós vamos ter também outros sólidos. Nós vamos ter cilindro, nós vamos ter cone, nós vamos ter esfera, que entra no momento da terceira unidade. Mas essa primeira unidade, nós vamos ter um olhar mais específico para os prismas e a pirâmide. Então, eles vão ter entre si também algumas categorias que são em comum para os dois, e nós vamos ver isso no decorrer desses primeiros momentos. Pessoal, para essa unidade, a nossa única atividade, ela é o questionário que vocês já estão acostumados, né? Então, assim, nós temos aí o questionário online. Esse questionário, ele vai valer 10 pontos e ele vai acontecer exclusivamente no dia 28/5. Então, nós temos aí o questionário, esse questionário valendo 10 pontos para acontecer no dia 28/5. Agora, o que acontece, pessoal? É claro que a gente tem a possibilidade, né, de fazer segunda chamada do questionário online. Vocês já têm conhecimento sobre isso, e aí vocês terão, caso, né, não consigam, porventura, ter acesso nesse dia ao questionário online, entrar com o pedido de segunda chamada. Então, aí, pessoal, vocês que, né, porventura se encaixarem na segunda chamada, vocês vão fazer no dia 30. Ó, caso vocês não estejam presentes no dia 28, entrar urgentemente no mesmo dia 28 com um atestado ou com um pedido justificando o porquê vocês não fizeram esse questionário, certo? Porque aí vocês já vão ter a prova de segunda chamada com 2 dias depois, que é o dia 30. Então, pessoal, eu chamo a atenção para vocês terem cuidado com as datas, porque vocês vão ter que entrar, né, com o pedido de segunda chamada no mesmo dia, se possível, claro, né? Assim, pessoal, eu chamo bastante atenção pelo seguinte: o aluno que ele conseguiu abrir a avaliação, ele já automaticamente não tem direito de segunda chamada, certo? Então, você abre a avaliação, começa a desenvolver, então tenha muito cuidado também com a internet de vocês, com o que acontece, porque aí ele já não tem direito a uma segunda chamada. O que é que vem acontecendo? Vários alunos, eles abrem a avaliação, desenvolvem a avaliação, quando chega no final, acha que tiram uma nota ruim, né? E aí eles também tentam a segunda chamada. Então, isso não vai acontecer. Então, o aluno que abriu a primeira avaliação automaticamente já não tem direito a essa segunda chamada, esse segundo momento. Caso vocês, né, se encaixem nisso, então vocês irão fazer a prova no dia 30. Então, ó, pessoal, estamos no decorrer da nossa segunda unidade. Nossa segunda unidade vai até o dia 30 de maio, até final de maio. Temos até, né, alguns feriados, inclusive o de amanhã acontecendo dentro dessa unidade, então já foi, né, pensada a carga horária com relação a isso. De datas, sugiro que vocês anotem em algum momento, ou alguma, não sei como é que vocês, né, fazem para estar acompanhando essas datas, mas que vocês possam, no dia 28, estar realizando o meu questionário online. Não é extenso e ele vale 10 pontos, é a única nota da nossa unidade. Então, para a segunda unidade, nós temos sólidos geométricos, poliedros, prismas e pirâmide. E fechamos com o nosso questionário online, a única atividade avaliativa que vai ser desenvolvida. Tranquilo, amados? Nosso cronograma? Tranquilo, professora. Só teria dois questionamentos, ou dúvida, não sei. Pode Em perguntar. relação ao questionário, o tempo de duração e essa questão da internet, eu não sei se, como é que eu posso dizer,
teria como fazer esse acompanhamento, mas é interessante, né? Tá, não sei, porque assim, essa questão de internet a gente não pode, né, controlar, na verdade. Porque às vezes, por exemplo, eu abro minha atividade, estou fazendo, a internet vai e cai, então eu não tive culpa, por exemplo. É diferente de eu abrir atividade, às vezes não conseguir fazer, tirar nota baixa e aí solicitar a segunda chamada. Porque aí eu tenho noção que se eu abrir, né, e minha internet está boa e eu não conseguir uma nota máxima, então eu sei que eu vou ficar, né, com aquela nota que eu consegui. Mas se a internet, ela, por exemplo, eu consegui abrir, estou fazendo minha atividade, por exemplo, a internet vai por alguma razão e cai, aí também o aluno pode ficar prejudicado por uma culpa que não é dele. Não sei se teria possibilidade de rever, né, essa situação para que também o aluno não fique no prejuízo sem culpa no caso. Não sei se a senhora me entende. Sim, sim. Ó, respondendo a questão do tempo, viu, amada? Ela abre, eu acho, não vou garantir para você que ela abre 7 ou é 7h30. Eu acho que abre 7, fica aberta até 10h30, porque nós temos duas avaliações. Quando é planejado o cronograma, eles colocam sempre programam duas avaliações no mesmo dia, né? Então, provavelmente nesse dia 28, vocês têm outra avaliação. Não sei se seja o caso de reoferta do componente regular. Então, nós vamos ter duas avaliações e o período fica aberto a noite toda. A noite toda eu falo no sentido a partir das 19 horas até as 22h30. Então, você tem todo esse período para resolver as duas avaliações. O que acontece? No meu caso, e o caso já é também de outros professores, a gente disponibiliza uma possibilidade apenas, uma tentativa apenas. A gente não tem limite de tempo, você pode fazer a noite toda, mas a possibilidade é só uma. Aí, digamos que isso já aconteceu, essa situação. Digamos que você está fazendo sua prova, você abriu sua prova e no meio a internet cai. Quando a internet cai, o que é que você tem que fazer? Clica naquele embaixo, né? Sempre aparece um link que é do sinal do Wi-Fi de vocês. Vocês clicam para aparecer que não tem internet nenhuma, tira um print da tela mostrando que vocês estão sem internet e aí entra com o pedido com base nessa foto, nessa imagem. Então, todas as vezes, por exemplo, faltou internet e não tem internet, clica para que apareça o Wi-Fi embaixo e que apareça que vocês não têm nenhuma rede, né? Nenhuma rede disponível conectada. Aí tira o print dessa imagem para que apareça esse link embaixo e entra com o pedido. Aí o que acontece? Você tira o print dessa imagem. Agora, por exemplo, se caiu, né? Digamos que tenha caído a energia, aí o interessante é você ver uma outra forma. Você pode dizer, professora, no período de tal a tal, né? Até se você solicitar a volta da energia pelo seu celular, coloca o print, né, mostrando que você solicitou a energia, mas alguma foto que comprove que você está sem energia ou que esteja, né, tenha caído a internet. Mas nesses casos aí, vocês têm direito de segunda chamada, viu? Só tente colocar alguma imagem que comprove o que aconteceu. Ou ficar sem internet ou não ter energia, que foi o que já aconteceu em algum momento. Até porque, quando isso acontece, a avaliação de vocês aparece assim, não finalizada, vocês não finalizam. Fica como se estivesse aberta, vocês abriram, mas não finalizaram. Então, digamos que você abriu, você faz a primeira questão, faz a segunda, na segunda a sua luz cai e você fica sem acesso, né? Aí a atividade aparece para mim como não finalizada, como se você não tivesse continuado aquelas outras questões. Entendeu, Adam? Entendi, professor. É justamente isso que, caso não houvesse possibilidade, então seria uma proposta, né, desses meios de comprovar, na verdade, né, a não existência de sinal de internet. Mas aí tem sim como ser provado, né, através dessas possibilidades que a senhora só mencionou aí, porque, né, nesse caso aí teria que ter Não essa pode ser flexibilidade. prejudicado, né? É, Pronto, eu só vou confirmar a sua dúvida que você tinha perguntado. Vocês têm duas tentativas, viu, pessoal? Então, você abriu a primeira, caiu, você vai ter direito a uma segunda tentativa. Ela inicia às 19 horas,
7 horas e finaliza 10h30. Só tenham cuidado para ver se vocês têm outra avaliação, porque às vezes tem componentes, por exemplo, de reoferta. Aí digamos que você faça geometria espacial, mas não faça o outro componente. E sejam esses dois componentes que têm avaliação nesse dia. Então, vocês têm que ter cuidado também para saber se vocês têm avaliação nesse dia, para poder dividir o tempo de vocês entre essas duas avaliações. Mas a minha tem 2 tentativas, começa às 7 horas e vai até às 10h30. Aí também passou de 10h30, ele fecha e não deixa mais vocês enviarem resposta nenhuma. Aí é interessante na hora da prova, amados, vocês estarem com a folhinha, né? Para vocês estarem fazendo os cálculos, para ganhar tempo também, porque aí na hora de fazer, vocês ganham tempo na hora das resoluções. Tranquilo, amado? Dúvidas, se não tiverem mais dúvidas, não quiserem, né, trazer mais nenhum comentário, eu vou falar agora sobre os nossos sólidos. Não, pode continuar, professora. Fique à vontade. Amados, nesse momento do estudo de vocês de geometria, nós vamos ter um olhar específico para os sólidos geométricos. Na verdade, o foco, né, do nosso componente é o sólido geométrico. Só que para que vocês entendam sobre sólidos geométricos, é interessante que vocês tenham uma base, né, sobre noções de perpendicularismo, de paralelismo, de reta, de segmento de reta, para, nesse momento, vocês terem total entendimento do que vai ser discutido. Os nossos sólidos geométricos, como eu falei, eles vão ser comentados e discutidos especificamente cada momento para cada sólido, e precisa que vocês também dominem de algumas coisinhas de geometria plana. Então, a geometria espacial está diretamente relacionada, né, com a geometria plana. Mas vamos entender agora o que é esses sólidos, né? Na verdade, qual é a ideia desses sólidos. Os sólidos geométricos, amados, primeira coisa, eles são figuras tridimensionais, certo? Então, se são figuras tridimensionais, a gente sai do plano e começa a trabalhar no espaço. Então, geometria espacial, porque os nossos sólidos são figuras geométricas que estão no espaço. Esse é o ponto primordial do nosso componente. Na geometria plana, a gente estuda a visualização das figuras geométricas no plano. Na geometria espacial, a gente tem um olhar direcionado para o espaço, para o sistema tridimensional. E quando nós vamos falar, mesmo que a gente saia, né, da ideia do plano e vá para a figura no tridimensional, a sua figura, o seu sólido, ele é um conjunto de figuras geométricas. Essas figuras geométricas, né, se olharmos pelo lado da face dessas figuras, elas são figuras planas. Mas a nossa figura, o nosso sólido geométrico, na verdade, é um conjunto de figuras geométricas que se encontram no espaço. Então, geometria espacial, porque as nossas imagens, os nossos sólidos serão trabalhados agora todos considerando no espaço. Com relação a esses sólidos, amados, nós podemos dizer que existem, a princípio, 2 tipos. Os que são regulares e os que não são regulares. A mesma ideia de regulares já foi trabalhada em geometria plana. Quando a gente fala regular, a gente está falando de mesmo tamanho, mesma aresta, mesmo formato, digamos assim. Quando a gente fala em não regulares, ou alguns textos trazem, né, irregulares, está dizendo que não precisa ter a mesma relação com relação a todas as imagens. Então, eu posso ter imagens diferentes a depender do olhar, a depender do ponto de vista que vocês estão visualizando. Pessoal, os nossos sólidos geométricos, eles são formados por alguns elementos. Entre os principais elementos, nós temos as faces, os vértices e as arestas. Então, são 3 termos, né, que vocês começam a trabalhar a partir de agora, que é faces, arestas e vértices. Quando a gente fala, pessoal, em arestas, nós estamos falando daquelas linhas, né, daqueles segmentos de retas que unem uma face à outra. Então, todas as vezes que a gente fala de aresta, a gente está falando, né, daquelas linhas, daqueles segmentos de retas que ligam uma figura à outra.
Como eu falei, a ideia do nosso sólido geométrico é ter um conjunto de figuras geométricas. Então, agora, esse conjunto a gente chama de sólido geométrico, e essas figuras geométricas que formam, né, digamos assim, as laterais, os lados, eles são chamados de faces. Eles representam para a gente agora as faces do nosso sólido. Então, o que é que nós temos? Nós temos as faces, que são essas imagens, né, essas figuras que formam os lados. Nós temos também as arestas, que são segmentos de reta, essas linhas, né, que estão ligando essas faces, e temos também o que a gente chama de vértices. Vértices, pessoal, são aqueles pontinhos, né, que é o encontro entre as faces e o encontro entre as arestas. É onde uma aresta encontra a outra. Então, todas as vezes que vocês têm um encontro de arestas, tem ali um pontinho, que é o pontinho que liga uma a outra, chamado de vértice. Então, todo sólido geométrico, que são figuras no espaço, eles têm 3 elementos. As faces, que são as figuras geométricas, né, que estão formadas dos lados. Nós temos as arestas, que são aquelas linhas, aqueles segmentos de retas que ligam a face à outra. E nós temos os vértices, que os vértices são aqueles pontos que ligam um vértice ao outro. Então, esses são os 3 principais, né? Os 3 principais elementos relacionados aos nossos sólidos geométricos. Tranquilo, amados? Tranquilo, professora. Os nossos sólidos, eles têm algumas classificações. E aí eu vou conversar com vocês sobre isso, mostrar como é que acontece. Pessoal, primeiro, eu vim trazendo aqui uma fala sobre sólidos que são, né, convexos e outros que são não convexos. Logo mais na frente, a gente vai trazer, né, esse olhar sobre sólidos. E aqui eu trago a ideia de poliedro, porque os poliedros são as partes específicas, né, dos sólidos geométricos. Então, todas as vezes que a gente fala em sólidos geométricos, nós temos a possibilidade dele ser convexo ou não convexo. Antigamente, o pessoal chamava, né, não convexo de côncavo. Existem alguns livros que ainda trazem, né, essa ideia de côncavo. Não quer dizer que seja errado, mas quer dizer que atualmente é aquela questão de palavras, né, de termos que nós vamos se aperfeiçoando no decorrer do tempo. Então, no decorrer do tempo, a palavra côncavo não vem sendo mais utilizada, é sim não convexo. E é interessante também que vocês se adequem, né, à nova forma de escrever, à nova forma de falar, para na hora que vocês também estiverem trabalhando com os alunos de vocês, que vocês já falem, né, nesse sentido. Nós vamos mostrar, porém, eu já adianto o seguinte: os sólidos que não são convexos dificilmente são trabalhados, porque eles trazem mais uma visão da geometria não euclidiana, que não é foco do nosso componente. Então, quando a gente fala aqui agora sobre poliedros, sobre os sólidos, sobre os prismas, sobre as pirâmides, nós estamos falando dos sólidos que são convexos. Os não convexos, a gente vai ter uma ideia, porque eles existem, certo? Mas não é foco dos nossos estudos. E aí eu vou mostrar para vocês, né, essa ideia, eu acho que está lá nos poliedros da aula 2. Mas, além disso, pessoal, nós temos ainda outras classificações. As classificações é exatamente dividir os sólidos geométricos em poliedros e corpos redondos. Nós vamos perceber o seguinte: nós vamos perceber que no decorrer dessas figuras, né, dessas figuras geométricas, nós vamos perceber que existem comportamentos diferentes, que existem imagens diferentes, que existem figuras, né, que podem ter mais de uma figura geométrica na sua representação, e aí nós vamos entender como funciona. E, a princípio, a primeira ideia, além de vocês entenderem, né, que eu vou falar no próximo roteiro sobre ser côncavo ou ser convexo ou não convexo, é a ideia também de ser poliedros ou corpos redondos. Quando a gente fala em corpo redondo, já dá a ideia de algo redondo na nossa cabeça, né? Então, o que basicamente vai diferenciar um do outro é exatamente esse formato arredondado. Então, existem os poliedros que nós vamos trabalhar
E existem outras figuras que têm um formato arredondado. Não precisa ser todo arredondado, mas que traga em partes de sua representação um formato redondo. Então, esse primeiro momento, essas imagens que eu estou compartilhando com vocês, pirâmide, seja o prisma, que seja, né, nosso paralelepípedo, eles representam para a gente poliedros. Por que poliedros? Porque se vocês analisarem esses cinco objetos, esses cinco sólidos, nenhum momento em nenhum deles aparece o formato arredondado ou com formato redondo, nada nesse sentido. Então, são figuras que representam para a gente, né, poliedros. Quer dizer que nós temos aqui, né, comportamentos mais para aquelas áreas planas. E aí vocês percebem o seguinte: apesar de todos eles se encaixarem na classificação poliedros e serem sólidos geométricos, eles têm comportamentos diferentes. Foi o que eu falei para vocês. Por exemplo, se vocês analisarem junto comigo, eu tenho aqui, ó, essa primeira figura, eu posso ter na parte de cima um quadrado, eu posso ter um retângulo. Ele caracteriza para a gente um prisma, mas eu não preciso necessariamente que todas as faces, né, que todas as faces sejam iguais. Então, eu posso ter retângulo de um lado, posso ter cubo do outro, o quadrado, né, do outro. Então, eu não preciso que eles tenham a mesma imagem. Como mostra aqui também, né, de um jeito um pouco mais diferente também, esse segundo poliedro. Veja que na parte lateral, todas elas são formadas por retângulos, né? Todos eles têm 4 lados. Mas se vocês olharem essa base aqui de cima, essa figura de cima, observem quantos lados eu tenho. Eu tenho 2, 3, 4, 5 lados. Então, esses 5 lados é um pentágono. Eu acredito que vocês também já tenham, né, tido alguma informação sobre isso. Então, vejam que apesar dessa segunda imagem trazer para a gente o prisma, não quer dizer que todas as suas fases precisam ser quadradas ou retangulares ou serem quadriláteras, mas sim as faces laterais, que é o que a gente vai entender também, porque nós temos bases, que são nessas partes de cima e de baixo, e nós temos as faces laterais, que é a que estão do lado. Essa pirâmide aqui, por exemplo, ela dá a ideia de ter uma base quadrada, né? Não posso dizer com certeza, porque a gente não tem a visualização do fundo, mas pela representação da frente, a gente consegue subentender que é uma pirâmide de base quadrada. Então, veja o que, apesar de ser da classificação pirâmide, não quer dizer que todas as suas faces têm que ser triangulares. Então, primeira coisa, né, pessoal? Eu falo isso até porque quando eu estudava no ensino médio, eu tinha isso na minha cabeça. Então, eu achava que prisma tinha que ser tudo quadrado ou tudo retângulo. Então, se era pirâmide, era tudo triângulo. Então, a primeira coisa é dizer que não é obrigado ter essa relação. Pode acontecer? Pode, mas não é uma obrigação para caracterizar, né, ser um sólido geométrico, um poliedro. Aí veja que eu já tenho, né, os formatos mais arredondados. Se vocês perceberem, todos esses sólidos geométricos, eu tenho aí formatos mais redondos, seja um na base, seja o próprio formato, e seja também, né, a base, mas que caracteriza para a gente, em algum momento desse sólido geométrico, um formato redondo. Aqui nós temos o cilindro, a esfera e o cone, que são, né, os focos dos nossos estudos da unidade 3. Então, nós vamos ter os estudos mais direcionados para os poliedros aqui na unidade 2, direcionado a prisma e pirâmide, e os corpos redondos nós vamos trabalhar junto com a geometria não euclidiana na unidade 3. Falei para vocês, pessoal. Os sólidos, eu falei que eles poderiam ser regulares, né? E irregulares. Os sólidos, eles são considerados regulares quando eles possuem todas as faces, polígonos regulares. Ou seja, tem sempre o mesmo número de arestas, o mesmo comportamento, o mesmo tamanho. Então, veja, por exemplo, aqui, eu tenho o meu tetaedro,
eu tenho o meu tetraedro, né? Que é uma pirâmide específica. Então, vejam que nessa primeira figura, todas as minhas imagens de faces representam triângulos. E esses lados vão ser sempre de mesmo tamanho. Então, o primeiro sólido, né, regular é o tetraedro, porque nós temos aqui uma pirâmide com todas as faces triangulares de mesmo tamanho. No caso do prisma, nós temos o cubo, que todas as faces são quadrados de mesmo tamanho. Então, o cubo é um tipo de prisma específico, que é um sólido regular. Quer dizer que nós temos aqui, né, todos os lados de mesma medida. Além disso, pessoal, nós temos 3 sólidos regulares, e aí vocês vão ver também, né, que existe uma certa característica envolvendo esses sólidos regulares, que é o octaedro. Eu tenho 8 faces triangulares de mesmo tamanho. O dodecaedro, que são 12 pentágonos também de mesmo tamanho, e o icosaedro, que são 20 triângulos todos de mesmo tamanho. Então, pessoal, o que acontece? Sólidos regulares, nós temos, né, a ideia de ser a mesma face para todos os momentos e também relacionados ao mesmo tamanho de arestas. Agora, vejo aqui outros comportamentos relacionados aos nossos sólidos geométricos, que são considerados irregulares. Nós temos a possibilidade de ser oblíquo, né? E aí a gente perde também a característica de ser regular. Todo sólido geométrico regular, ele não é oblíquo, certo, pessoal? Então, não tem sólido regular oblíquo. A gente perde essa característica. Se vocês perceberem esses prismas, apesar de nas laterais, se fosse o caso, né, deles terem quadrados, mas a gente já percebe que as bases deles, ó, são pentágonos, ou seja, são figuras que não têm a mesma quantidade de arestas. Então, os sólidos irregulares, eles podem ser caracterizados pelo formato oblíquo. Quando a gente fala oblíquo, é mais no sentido, né, inclinado, e podem ser também, né, considerado a questão de ser regular e irregular pelas faces, se tiverem faces que são diferentes, que é o caso, por exemplo, aqui de ter um retângulo nas faces laterais, mas na base tem um pentágono. Então, percebam que esses sólidos são considerados como sólidos irregulares. Então, pessoal, falou em regular, quer dizer que todas as faces laterais, assim como as bases, têm o mesmo formato e as arestas têm o mesmo tamanho. Falou em irregular, quer dizer que eles podem ser figuras que são oblíquas e, além disso, podem ter imagens, né, faces, que não se comportam na mesma quantidade de arestas, no mesmo comportamento, mesmo tamanho, com relação aos lados ou à base. Agora, pessoal, depois de entender esse processo, na minha cabeça eu entendia, e não sei se era o caso de vocês, que quando era trabalhado comigo no ensino médio, só se trabalhava os regulares. Então, o que é que eles trabalhavam? O cubo, o tetraedro, que são figuras o quê? Figuras regulares. Então, agora, depois, né, dos estudos, foi que eu fui entender de onde eles tiravam isso. Então, a ideia é, esses sólidos, apesar de eles serem regulares, eles também são poliedros. A gente não pode desconsiderar, certo? Apesar de ser mais usual trabalhar com os regulares, a gente não pode esquecer que esses aqui, eles também existem. Pessoal, os sólidos, quando eles são sólidos chamados de corpos redondos, eles podem também ser chamados de outro nome. Não são todos, mas alguns podem ser chamados, né, principalmente essas figuras que são mais regulares, como sólido de revolução. Pessoal, todas as vezes que falassem, ó, aquele sólido é considerado um sólido de revolução. O sólido de revolução quer dizer que existe um eixo, que é essa linha preta que está aparecendo nessa imagem que vocês estão acompanhando. Isso daí representa o eixo. Quando eu falo que eu tenho um sólido de revolução, quer dizer que existe uma figura plana que, quando eu rotaciono 360 graus em torno desse eixo, vai formar para mim um corpo redondo regular, né, espacial. Então, o que acontece? A rotação, o giro de 360 graus de uma figura plana em torno desse eixo
ele traz para a gente a ideia do sólido de revolução. Então, aqui nós temos as possibilidades de alguns sólidos de revolução, que são os corpos redondos, que nós vamos trabalhar, inclusive, mais detalhado, né, na unidade 3. Nós temos o primeiro, que é o cilindro. O cilindro, pessoal, ele sendo o regular, porque o cilindro ele pode ser oblíquo também. Então, o cilindro, ele nasce da rotação de um retângulo. E aí, pode ser também um quadrado, professora? Pode. Aí nós vamos ter um nome específico para esse cilindro. Mas a ideia do cilindro é ser a rotação ou de um quadrado ou de um retângulo em torno de um eixo. Essa é a primeira figura que a gente tem como sólido de revolução. O cone, ele também é obtido a partir da revolução. Basta que vocês peguem um triângulo retângulo, e rotacione ele em torno de um eixo. E a esfera também, né? Que é a ideia do círculo. Então, pessoal, quando vocês têm sólidos de revolução, quer dizer que vocês estão trabalhando com figuras que estão sendo rotacionadas, que fazem um giro de 360 graus em torno de um eixo. Quais são as principais figuras de revolução? O cilindro, o cone e a esfera. Aqui nós temos outras figuras, pessoal, que trazem para a gente, né, a ideia dos sólidos de revolução, porém esses sólidos não são regulares, são sólidos, né, irregulares. E aí, a partir disso, como eu falei para vocês, a gente acaba não trazendo tanto, não trabalhando tanto. É a mesma coisa da geometria não euclidiana, que trabalha mais esses detalhes. Mas aqui eu tenho só a ideia, trazendo, né, um pouco da ideia para vocês, de algumas figuras e como ficaria a rotação. Então, essas imagens aqui em cinza, essas últimas, são sólidos geométricos irregulares, são corpos redondos, né, todos eles, irregulares, obtidos da rotação dessas primeiras imagens do lado esquerdo de vocês. Então, elas são rotacionadas em torno de um eixo, e a partir disso vocês conseguem obter essas imagens. Pessoal, uma coisa bem interessante que acontece, inclusive, no ensino médio, a gente costuma trabalhar, e é algo bem legal para vocês também, né? Quando estiverem trabalhando com estágio, às vezes vocês se já estão no estágio, eu acredito que todos vocês já estejam pelo menos no estágio 4, pela questão, né, do semestre. Vocês podem trazer isso também para mostrar para o aluno como fica a questão das planificações desses sólidos. Quando a gente fala em planificação, é como se a gente pegasse essa figura tridimensional, essa figura que está no espaço, e abrisse ela para vocês darem uma olhada como fica, né? Então, aqui nós temos o tetaedro, são 4 triângulos, né? Vejam que são 4 triângulos de mesmo tamanho, e se vocês observarem a junção dos 4 forma um triângulo maior. Nós temos o cubo, e aí dá a ideia de quê? Quantidade de faces, dá a ideia de área total, que vocês podem calcular a área de um quadrado e multiplicar pela quantidade total. Então, é bem interessante de vocês estarem também, né, trabalhando com eles essas possibilidades. E aí, pessoal, tem um jogo também que trabalha muito com essas pecinhas, né? Com essas pecinhas das planificações, que é o Tangram. Não sei se vocês também já ouviram falar no Tangram, mas o Tangram vocês têm que pegar peças e sair formando, né? Pegam peças das planificações e conseguem formar uma determinada imagem. O que eu vou chamar a atenção aqui para vocês? Ó, não sei se vocês, né, perceberam o seguinte: o tetraedro é formado por 4 triângulos. O cubo são 6 quadrados. Quando nós vamos para o octaedro, são 8 triângulos. Quando nós vamos para o dodecaedro, nós temos 12 pentágonos. O icosaedro também é triângulo. Então, se vocês observarem os principais sólidos geométricos, que são regulares, na planificação está mostrando o que para vocês? Que eles nascem do triângulo. Então, tem uma relação totalmente direta com o triângulo. Inclusive, pessoal, eu não sei como foi a geometria plana de vocês,
mas eu já digo de antemão que os triângulos e os quadriláteros são as figuras mais importantes dentro da geometria plana. Então, agora, na geometria espacial, os próprios sólidos geométricos regulares mostram para vocês, né, de forma direta. Nós temos só a exceção do pentágono, que também é muito trabalhado, né? Mas as nossas relações, a maioria delas, são embasadas no triângulo e nos quadriláteros. Tranquilo, amados? Essa é a ideia geral dos sólidos. O povo tá calado. Pessoal, não saiam da sala sem eu baixar a lista, viu? Porque às vezes vocês entram, né? E saem para poder ficar registrado também a frequência de vocês. Tá certo, amados? Pessoal, podemos passar para o roteiro 2. Vamos falar um pouquinho agora, né? De poliedros e trazer um pouco para vocês a ideia dos polígonos. Porque poliedro, na verdade, é uma reunião, né? É uma união de vários polígonos. Pessoal, a ideia de polígono é um conjunto, né? Um conjunto de vários segmentos. Eu tinha comentado com vocês que os poliedros, eles poderiam ser chamados de convexo e não convexo, né? E que algumas vezes os termos, como já está aqui no roteiro de vocês, o termo côncavo, que algumas vezes aparece. Então, isso pode acontecer, não é que está errado, certo, amados? É que é só um jeito diferente de escrever que não está sendo mais tão usual. O que acontece? Aqui nessa imagem, nessa primeira imagem, eu tenho vários polígonos. Todos eles são polígonos, são união de segmentos de retas. Então, mesmo esse aqui formados pelos A's, pelos B's, pelos C, todos eles são figuras geométricas formadas por segmentos, né? Segmentos de reta. Então, todos esses aí são chamados de polígono. Se eu juntar eles, eu vou formar o quê? Um poliedro. Então, não quer dizer que não existe essas possibilidades. Existe, certo, amados? Mas a gente acaba trabalhando o quê? Com os que são convexos. Qual é a ideia mais rápida de vocês entenderem, né? Sobre a diferença entre polígonos e poliedros, né? Que são convexos e não convexos. Ó, se vocês observarem, o que acontece? Para vocês saberem, vocês têm que pegar dois pontos dentro da face, né? Então, vocês podem pegar dentro de qualquer face desses desenhos e na hora que vocês traçarem a reta, ligando esses dois pontos, que essa reta, esse segmento, né? Ele esteja totalmente dentro da figura. Então, eu quero saber se o meu poliedro ele é convexo ou não convexo. O que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que escolher dois pontos em qualquer lugar, em qualquer região da figura, né? Do nosso sólido e traçar um segmento que liga esses dois pontos. Na hora que vocês traçam esse segmento, se esse segmento estiver totalmente dentro da nossa figura, ele é um poliedro convexo. Se esse segmento que vocês traçarem, né, estiver alguma parte, mínima que seja, fora da figura, fora da face da figura, ou fora de dentro da figura, ele é chamado de não convexo. Então, vocês precisam pegar dois pontos quaisquer. Na hora que vocês trazem um segmento ligado por esses dois pontos, se estiver todos dentro da figura, ele é convexo. Se existir a possibilidade de, na hora de traçar, aparecer algum momento, mesmo que seja mínimo, que não apareça na figura, que esteja fora, né, na área externa, então ele é chamado de não convexo. Tentarei, né? Deixa eu ver se eu consigo riscar. É porque aqui, pessoal, não consegui, né? Girar. Mas imagine que eu colocasse aqui um ponto
e ligasse B1 a B4. Agora foi. Veja que eu peguei 2 pontos que estão na minha figura, B1 e B4. Só que na hora que eu traço esse segmento, vejo que nesse momento eu tenho um pedaço, né, desse segmento que está fora do meu desenho. Então, essa figura representa para mim não convexo. Se você pegar nessa primeira imagem, eu vou botar um ponto aqui e traçar até um ponto aqui. Vejam que esse segmento está totalmente dentro da minha figura geométrica. Então, o que acontece, pessoal? A figura que não é convexa, por exemplo, eu pego um ponto aqui e quero ligar para aqui um ponto aqui dentro. Percebe que nessa região aqui próxima ao C, tem um pedaço desse segmento que não está dentro da nossa figura. Então, isso caracteriza o quê? Figuras que não são convexas. Então, o que é que nós temos? Pegou 2 pontos, traçou a linha, se está totalmente dentro da figura, é convexa. Pegou 2 pontos, traçou a linha, se tiver pelo menos um pedaço, mesmo que ele seja mínimo, fora da figura, é não convexo. Agora, vamos aprender alguns nomes, né? Aqui relacionados aos polígonos, vocês... Por que a gente também traz uma ideia de polígonos, amados? Porque poliedro é uma reunião de polígonos, certo? Então, todo poliedro, na verdade, é uma reunião de polígonos. Eu acredito que esses aqui vocês já tenham, né? Já tenham uma noção da questão da quantidade de lados com o nome. Então, triângulo, quadrilátero, pentágono, hexágono, heptágono, todos eles, né? Relacionados à quantidade de lados que eles têm. Então, veja que lá a gente tem o dodecaedro, que vem do dodecágono, que é 12 lados. E aí nós temos também o icoságono, que está representado com a quantidade 20, que traz para a gente o icosaedro. Aqui a ideia dos polígonos regulares. E aí eu falo dos polígonos regulares porque vocês precisam entender sobre o que é um polígono regular para saber quando que o nosso poliedro ele vai ser chamado de regular. Então, todo polígono ele só é regular se os seus lados, todos eles têm a mesma medida. Então, falou de lado, todos os lados têm a mesma medida, é polígono regular. Se eu tenho um poliedro, uma figura de sólido, que tem todas as imagens dos polígonos que são regulares, então esse sólido ele é regular. Aqui é um exemplo de poliedro que sejam convexos. A gente já viu a ideia do não convexo, né? Se vocês pegarem essa imagem e pegarem qualquer ponto nesse elemento ou no interior dele, qualquer que seja 2 pontos que vocês pegarem, na hora que vocês traçarem o segmento, vocês vão ver que esse segmento está totalmente dentro dessa superfície. Pode estar na face, pode, mas ou está na face ou está totalmente dentro dessa superfície. E aí, como eu falei para vocês, pessoal, a partir de agora, a gente já sabe, né, a ideia do que é ser convexo e não convexo. Então, a partir de agora, todas as nossas ideias, todos os nossos trabalhos serão direcionados para os poliedros, que são chamados de convexo, certo? Então, agora, nesse momento, a geometria espacial trabalha com vocês noção de poliedro que são convexos. Agora, vamos ver aquelas faces que eu falei, né? Quem são as faces? Os elementos, desculpa. Os elementos. Os principais elementos são as faces, que é essas imagens, né? Essas figuras que aparecem, né? Dos lados. E aí nós temos aí, né? O seu conjunto de faces formando a superfície do meu poliedro. Então, aqui vejo, por exemplo, que eu tenho 2, 3, 4, um pentágono, né? Desse lado. Que é essa figura. Então, essa daqui, né, forma uma das nossas faces. Nós temos ainda o quê? Nós temos as arestas, e as arestas, eu falei para vocês que as arestas representam essas linhas, então essas linhas que ligam uma face à outra, representa para a gente as arestas.
E nós temos também os vértices. Quem são os vértices? Os vértices são esses momentos aqui, ó, que é o encontro das arestas. Então, nós temos um ponto, aqui representa não os pontinhos, as quinas, onde a gente gosta de chamar de quina, né? Que são para a gente os nossos vértices. E temos também os ângulos. Pessoal, o que acontece? Quando a gente fala em ângulo, nós temos duas possibilidades, que são os ângulos internos, os ângulos das faces e os ângulos externos. Os ângulos internos são aqueles que são formados na parte interior da figura. Os ângulos externos são formados na parte exterior. Quando a gente vai trabalhar agora com ângulo, a gente só trabalha com os ângulos internos, certo? Então, a gente pode trabalhar com os ângulos das imagens, certo? Da superfície, ou com os ângulos internos. Mas com a ideia também de ângulos, né, externos, a gente não trabalha. E por último, né, para poder trazer uma ideia para vocês, vamos falar da relação de Euler, né? Para todo poliedro convexo ou para sua superfície, vale a relação vértices menos arestas mais faces é igual a 2. V é o número desses vértices, né, dessas quinas, desses encontros, que a gente já viu. As arestas são as linhas e as faces são as imagens. Quando vocês somam os vértices mais as faces e subtrai as arestas, vocês vão ter sempre o número 2 para qualquer poliedro convexo. Então, qualquer poliedro convexo, essa relação ela é válida. E surge, a partir daí, o que a gente chama de poliedro de Platão. Platão trouxe para vocês, amados, alguns poliedros que traz especificidades neles e que eles são os mais importantes dentro dos poliedros. O poliedro ele só é chamado de Platão se ele tem 3 condições que tem que ser, né? Tem que valer para todo mundo. Primeiro, todas as faces têm o mesmo número de aresta. Estamos falando daquela ideia, né? De ter figuras regulares. Então, a gente tem que ter aqui todas as faces, né? Tendo a mesma quantidade de aresta para todas elas. Todos os ângulos têm que ter o mesmo número de arestas. Quando a gente fala ângulo poliédrico, quer dizer que os vértices que vocês têm tem que se encontrar com a mesma quantidade de arestas. Então, quando eu tenho vértices, vocês têm que ter a mesma quantidade de arestas. Então, por exemplo, se eu pegar aqui esse vértice está nascendo 1, 2, 3. Então, aqui eu tenho um ângulo poliédrico, que é relacionado a um vértice. Ele vem com 1, 2, 3, 4 arestas. Então, nesse ângulo aqui, poliédrico, nesse vértice, eu tenho 4 arestas. Agora, veja o que acontece com esse ângulo poliédrico, com esse vértice. Esse vértice liga 1, 2, 3 arestas. Ou seja, eu tenho aqui, no mesmo sólido convexo, né? No mesmo poliedro, um ângulo poliédrico, um vértice que está ligado, né, com 3 arestas, e ao mesmo tempo eu tenho outro ângulo poliédrico ligado a 4 arestas. Então eu sei que esse sólido não é um sólido de Platão, porque já sai, né, uma das nossas condições. Então quando a gente fala ângulo poliédrico, é esse ângulo de dentro relacionado a esse vértice. Então, quando a gente fala em ângulo, no caso dos sólidos, né, dos poliedros de Platão, todos eles têm que ter a mesma quantidade de arestas. E em todos os poliedros de Platão, pessoal, tem que valer a relação de Euler, que é vértices menos arestas mais faces, igual a 2. Então, essas 3 condições têm que ser válidas para a gente dizer que um poliedro é de Platão. Se uma dessas não for válida, a gente já garante que o poliedro ele não é de Platão. Basta que apenas uma não seja válida. E aí, com essas características, pessoal, né? Com essas simples, com essas 3 condições, né, que são específicas dos poliedros de Platão, nós vamos perceber que só existem 5 poliedros que se encaixam, né, nessa categoria aqui, que tem essas 3 condições. Quem são eles? O tetraedro, que a gente já viu que o tetraedro é aquela pirâmide que tem apenas triângulos, né, em todos os seus lados. O hexaedro, que a gente já viu também com outro nome, a gente vai perceber que
Algumas figuras recebem mais de um nome porque eles se encaixam em mais de uma categoria. Hexaedro vem de 6 faces quadrangulares. O octaedro, o dodecaedro e o icosaedro. Agora eu vou mostrar para vocês o outro nome e o olhar que a gente tinha. Tetraedro regular, ou simplesmente o tetraedro. Percebam que ela tem quatro faces e todas elas são triângulos de mesmo tamanho e todos eles têm a mesma quantidade de arestas. Todos os vértices nascem também a mesma quantidade de arestas e para ele também vale a relação de Euler. Tetraedro também é chamado de pirâmide, só que é uma especificidade das pirâmides. Então, ou pirâmide regular ou tetraedro, eles se encaixam na mesma categoria. Hexaedro regular ou hexaedro, ele também se encaixa no chamado prisma, porque ele tem faces laterais, né, quadriláteros, né, que nesse caso são quadradas, e o hexaedro tem 6 faces que são quadradas, mesmo tamanho da aresta para todos. Eles, além de ser chamado de hexaedro, que é o poliedro de Platão, ele também é chamado de prisma, porque as faces laterais são quadriláteros, e também é chamado de cubo, que é o mais comum, né, que eu acredito que vocês tenham mais conhecimento relacionado a isso. Nós temos também o octaedro. O octaedro tem 8 faces, a gente já viu, que é 8 faces triangulares, como eu falei, na questão do triângulo, a importância. O dodecaedro, que são 12 faces pentagonais, e o icosaedro, que são 20 faces, que são, né, triangulares. Existem alguns poliedros, pessoal, que são chamados de eulerianos. O que acontece? Esses poliedros quer dizer que a relação de Euler vale vértices menos arestas mais faces igual a 2, porém as outras condições que a gente viu não valem. Então não pode ser chamado de poliedro de Platão. Aí a gente tem aqui, né, alguns exemplos que a relação de Euler é válida para esses três. Aqui eu tenho um. Inclusive, eu tenho esse daqui, que ele não é convexo. Esse daqui também, que não é convexo. Mas esse é. E esses dois não são. Porém, em ambos, vale a relação de Euler. Só que aquelas outras duas condições, elas não são válidas. Então, eles são poliedros eulerianos, mas não são poliedros de Platão. Os únicos poliedros de Platão é o tetraedro, o cubo, octaedro, dodecaedro e icosaedro. Pessoal, a gente já viu a ideia, né, dos poliedros regulares, que fala que as faces são polígonos regulares, e a ideia do congruentes, né, mesmo tamanho, e além disso, os ângulos poliédricos também têm o mesmo valor, certo, pessoal? Agora, vamos falar sobre a soma dos ângulos poliédricos. Pessoal, todo poliedro convexo, a gente consegue fazer a soma, né, dos seus ângulos, dos ângulos das faces. Como é que a gente encontra esse resultado? O resultado é dado por B menos 2, que é o vértice. Então, vocês pegam uma quantidade de vértices, subtrai por 2 e multiplica por 4 vezes R, e que esse R é o ângulo de 90 graus. Então, esse vértice menos 2, ele nasce principalmente da ideia de que cada aresta está ligado com 2 lados, certo? Então, cada aresta liga 2 faces do nosso desenho, do nosso sólido geométrico. Então, se vocês quiserem saber, né, em algum momento também que falo sobre isso, a quantidade de ângulos, qual é a soma total desses ângulos das faces, a soma vai ser sempre vértice menos 2, e o resultado multiplica por 4 vezes R, que é o ângulo de 90 graus. No material de vocês tem um exemplo, né, pessoal, trazendo a quantidade, inclusive nas questões de vocês, que aqui já tem uma lista, traz muito sobre essa relação, que é a soma, né? A soma dos ângulos poliédricos, e tem também direcionado para a relação de Euler, para vocês verificarem a partir dessa relação, né? Qual é por exemplo, você tem a aresta e tem a face, qual a quantidade de vértices? Você tem a vértice em dependência da aresta. Então, eu tenho que o meu vértice é 3 vezes a aresta. Qual a quantidade de aresta, qual a quantidade de faces e tal, para vocês trabalharem envolvendo isso.
Pessoal, falando em falando além dos nossos sólidos geométricos, nesse momento eu falei para vocês que nós teríamos dois sólidos, né, que seriam trabalhados aqui agora, que seriam os nossos poliedros, que é os prismas e também a nossa pirâmide. Aqui nós temos a representação, pessoal, do nosso prisma e diz o seguinte: considere um plano, né? No plano, um polígono convexo pode ser independente da quantidade. Quando a gente traz esses 3 pontinhos, está dizendo que a gente não limita a quantidade de lados do nosso polígono. Então, o nosso prisma ele pode ter uma base, que aqui vai ser chamada de base. Ele pode ter uma base de 4 lados, de 5 lados, de 6 lados, isso não importa. Nós vamos ter agora, ó, um segmento de reta PQ, em que está ligando dois planos, né, que são paralelos, plano alfa e plano beta. O que é o prisma? O prisma é a reunião de todos os segmentos que têm mesmo tamanho de PQ e que nasce nesse polígono dessa base. Então, eu tenho aqui A, B, C até MN. Se eu pegar todos os segmentos que nascem, né, nessa linha, então, o que é que nós temos? Nós temos aqui, ó, essa linha, que representa a linha do polígono da base. O que é o prisma? É a reunião de todos esses segmentos que nascem nessa linha que a gente marcou aqui na base. Esses segmentos têm que ser paralelo a esse PQ e, além disso, tem que ter o mesmo tamanho. Então, esse conjunto desses segmentos que são, né, originados nessa linha do contorno do polígono, que são paralelos a PQ, que tem o mesmo tamanho que ele, essa reunião dá para a gente o nosso prisma. Quando isso acontece, pessoal, o que é que a gente percebe? Percebe que no formato dele, as faces que são laterais vão ser sempre, né, faces formadas por quadriláteros. Pode ser retângulo, pode ser quadrado, pode ser o que for, mas nesse momento nós vamos ter sempre dos lados, né, nas faces laterais, sempre quadrilátero. Na maioria das vezes é o retângulo e o quadrado. Pessoal, com relação aos elementos do nosso prisma, nós temos alguns elementos. Os elementos, primeiro, no caso do prisma, nós temos duas bases, que é essa parte de cima, né? E a parte de baixo, que são duas bases congruentes, ou seja, elas têm o mesmo formato, têm o mesmo tamanho, certo? Ela vai ter N faces laterais, que nesse caso, né, nós estamos aí com os paralelogramas, que nem eu falei, pode ser o paralelogramo, pode ser o retângulo, pode ser o quadrado. Então, nas laterais, nós vamos ter uma N quantidade de faces laterais, e essas faces laterais vão ser sempre paralelogramos. Se a gente pensar que nós temos N faces laterais e nós temos duas bases, a quantidade total de faces vai ser N mais 2. Por que N mais 2? Porque nós vamos ter N dos lados mais duas faces, que são as duas bases. Com relação às arestas laterais, se eu tenho N faces, eu vou ter N arestas, a mesma quantidade. Então, a mesma quantidade de faces, né? Nas laterais, é a mesma quantidade de arestas das laterais. E se eu quero saber a quantidade, né? Vocês percebem o seguinte. Vamos pensar aqui, ó. Aqui eu tenho, por exemplo, uma, duas, três. Aí ligando, nós vamos ter uma, duas, três. Do mesmo jeito, nós vamos ter aqui embaixo, ó. Uma, duas, três. Ou seja, se dos lados eu tenho N faces, N arestas, né? Que são essas linhas N arestas, na parte de cima eu também tenho N arestas. E na parte de baixo, na outra base, eu também vou ter N arestas. Então, no total, pessoal, eu vou ter aí N mais N mais N, 3N de arestas totais, envolvendo todo o nosso prisma. Se for laterais, só N. Se for das bases, 2N. E aí, pessoal, essa ideia de diedros e triedros vem do seguinte: quando a gente fala em diedros, a gente está falando no encontro de dois planos. Então, eu vou ter a possibilidade de 3N de planos, né, de diedros, que são formados por dois planos ao mesmo tempo. Se vocês pegarem essa face aqui
com essa face aqui, percebo que a gente tem dois planos, né? Um plano assim e o outro plano assim. Então, eu tenho aqui um encontro de dois planos. Isso vai acontecer para cada face lateral. Então, o que acontece, pessoal? A gente tem essa possibilidade, né? Para parar de ficar mais tranquilo para vocês. A gente tem essa possibilidade nos lados. Ainda estão por aí, amados? Eu aqui falando. Amados? Alguém aí? Tem, professora. Pessoal, ó, quando a gente fala a altura ela vai estar diretamente relacionada com a figura. Se essa figura ela é reta ou se ela é oblíqua. A gente não tem uma fórmula pronta para a altura dos nossos sólidos geométricos. Não existe uma fórmula pronta. Existe a ideia do que seja. Então, quando a gente fala a altura dos sólidos é a distância entre os planos da base ou entre os maiores pontos, né? Os pontos mais distantes. Então, eu não tenho como dizer para vocês assim, ó, a altura do prisma é tanto. Não. Quando a gente fala em altura, aí nós temos sempre que é a distância da nossa base, né? Normalmente da nossa base. A gente ouviu, Kátia. Pelo menos eu acho que eu ouvi, né? Entre o maior ponto da outra base, certo? Além disso, essa ideia não é só para o prisma, não, viu, pessoal? Essa ideia vale para todos os nossos poliedros. E aí vocês vão perceber, quando eles são retos, é mais fácil da gente descobrir a altura deles. Todas as vezes, quando a gente fala seções ou secção, né, que vem do processo de seccionar, a gente está falando da interseção dessa figura com o plano. Então, independente de qual figura, eu já vou falar de modo geral, porque a gente não vai ter tanto tempo para falar dos outros. Quando a gente fala de modo geral, de secção ou de seção, é a interseção. Então, o que a gente percebe? Aqui representando a altura, né, que é a distância do plano ao maior ponto. E quando a gente vai seccionar um sólido geométrico, a gente vai ter sempre um polígono, né? E esse polígono é o mesmo polígono da base. Então, o polígono que está na base vai ser sempre o mesmo polígono da secção que nós vamos fazer relacionado às nossas figuras. Pessoal, quando a gente fala em superfície, isso também para todos os poliedros. Nós temos duas opções, lateral e total. A superfície lateral é vocês observarem o que acontece nos lados. Se é prisma, o que a gente tem do lado? Paralelogramo. Então, qual seria o valor total? A reunião da soma das áreas, se for área, né? De todos os paralelogramos. Agora, se for total, é vocês somarem o que está do lado com as bases ou com a base única. Então, aqui eu estou falando para vocês. Nos poliedros, não existe uma fórmula pronta para vocês de altura. Não existe uma fórmula pronta para vocês. Vocês podem até encontrar algumas fórmulas prontas, mas é ruim para vocês estarem decorando. Então, é mais no intuito de quê? De vocês entenderem que quando a gente fala de superfície lateral, de área lateral, eu estou calculando a soma de todas as áreas do lado. Então, por exemplo, eu tenho um cubo. O cubo do lado, ele tem figuras que são quadrados, né? Como é que eu calculo a área de um quadrado? Então, a área do quadrado é x. Então, você vai pegar esse x e multiplicar pela quantidade de faces laterais. Aí você consegue achar a área lateral. Se eu quero saber qual é a área total, eu tenho que somar com as bases. Então, no caso do cubo, eu tenho umas duas bases. Então, eu somo, né, essa ideia com as duas bases que nós temos. Então, eu não gosto, né, principalmente porque agora tem muita fórmula, muita fórmula. Então, tem fórmula para relação de Euler, tem fórmula para os ângulos, tem fórmula para área, tem fórmula para perímetro, tem fórmula para volume, tem fórmula para muita coisa. Então, se vocês forem se apegar a fórmulas, nesse momento é um pouco mais complicado, se apegue com a ideia.
Se vocês dominam a área de triângulo, se vocês dominam a área de um polígono, se vocês dominam, né, a ideia de área, de perímetro de um retângulo, de um quadrado, então vocês vão conseguir, né, resolver esse momento sem precisar estar decorando forma. Com relação aos nossos prismas, nós temos algumas classificações. Primeiro, reto, que é aqueles que as arestas laterais são perpendiculares aos planos da base, né? Então, no caso do prisma reto, todas as faces laterais são retângulos. Além disso, esses retângulos podem ser quadrados, certo? O prisma oblíquo é aquele que as arestas são oblíquas ao plano da base. Então, vejo que ele é um pouco mais inclinado e também chamado de irregular. E nós temos o prisma regular, que é um prisma reto, cuja, né, as bases são polígonos regulares. Então, nós temos duas bases aí que têm o mesmo comportamento. Então, esses são alguns, né, dos nossos prismas. E aí, pessoal, nós temos ainda outras informações. Primeiro, o prisma, ele também tem alguns nomes específicos, que é o que a gente chama de natureza. Então, por exemplo, prisma triangular, prisma quadrangular, prisma pentagonal. O que é que quer dizer? Quando a gente traz essa ideia, pessoal, quer dizer que essa outra palavra está direcionada à base do prisma. Em que formato, em que figura geométrica ela é. O prisma, qual é a grande característica do poliedro chamado prisma? As faces laterais são paralelogramos. Podem ser retângulos, podem ser quadrados, mas as faces laterais são paralelogramos. Agora, as bases pode ser o que for, inclusive eu falando isso desde o início, né? Então, se eu falo, eu quero um prisma pentagonal, as faces laterais são retângulos, ou que seja paralelogramos, e a minha base, as duas, são pentágonos. Então, a natureza do prisma, que é a segunda palavrinha que pode vir acompanhado, está diretamente relacionado com a base desse prisma. Surge também, pessoal, agora duas palavrinhas. Uma já é bem conhecida por vocês, né? Que são os paralelepípedos. A outra são os romboedros, que também tem um nome específico, né? Os paralelepípedos, eles são um tipo de prisma, certo? Que as bases são paralelogramos. Então, o que é que nós temos? Nós vamos ter aí 6 paralelogramos. Vejam que eu tenho aqui, ó, porque às vezes, o que é que acontece? Não sei também se isso acontecia com vocês. Mas quando o pessoal falava de, é um paralelepípedo, ou até pelo desenho das ruas, né? É um paralelepípedo. Na minha cabeça só vinha isso daqui, essa imagem. Não vinha outra imagem, só vinha essa. Só que isso daqui também é um paralelepípedo. A diferença é o quê? Esse é oblíquo, veja que ele está inclinado, e o outro, ele é reto, ou seja, as arestas são todas perpendiculares à base. Porém, os dois são considerados paralelepípedos. Um é oblíquo e o outro é reto. Aqui nós temos o paralelepípedo retângulo. O retângulo está dizendo o seguinte, que todas as faces dele, né, são em formato de retângulo. Então, o que é que nós temos? Todas as faces, independente de ser laterais ou ser a base, são formatos de retângulos. Surge a partir daí para vocês o que a gente chama de cubo. O que é o cubo? Que é o mais comum, né? A figura mais comum dos nossos poliedros. É um paralelepípedo retângulo que as arestas todas possuem o mesmo tamanho. Então, qual é a ideia de cubo? Todas as arestas possuem o mesmo tamanho. Aí o pessoal vai falar com vocês daqui uns dias, né? Ô, fulano, tu que faz matemática, diga aí para mim o que é um cubo. O cubo é um sólido geométrico e todas as arestas possuem o mesmo tamanho. Se todas as arestas possuem o mesmo tamanho, consequentemente, todas as faces vão ter o mesmo formato, a mesma área. Então, isso daí é a nossa ideia do cubo. O cubo, as faces, né? Tanto as faces laterais quanto a base, são quadrados, né? Todos eles são quadrados. O romboedro, ele é um paralelepípedo que possui as arestas de mesmo tamanho, porém não tem a necessidade de ter quadrado. Se vocês pensarem, né, a ideia, por exemplo, do losango, que é a ideia da gente ter, né, 4 lados iguais, mas não configuram um quadrado.
Então, essa é a ideia também do romboedro. Pode ter as arestas de mesma medida, porém, não precisa que seja quadrados, certo? Eu posso ter formatos tipo esse daqui, que são mais oblíquos, que não representam, né, quadrados nas suas faces. E tem o romboedro reto-retângulo, que é aquele cujas bases são quadrados, mas não necessariamente as faces laterais, nesse caso, não são, né? Não são quadrados. Pessoal, com relação à diagonal do paralelepípedo, vocês conseguem, né? Ter uma fórmula específica. Esse A, B e C configura largura, comprimento e altura, as três medidas, né? Com relação ao nosso paralelepípedo. Inclusive, vem sendo dado aqui, ó, a medida a medida B e a medida C, que representa esses três. Então, quando vocês quiserem calcular a diagonal, aqui uma diagonal dessa figura, né, seria nascer em A e ir para o ponto C, C'. E essa diagonal é diagonal ao quadrado igual a A ao quadrado mais B ao quadrado mais C ao quadrado. Se vocês quiserem, é que nem eu falei para vocês, ó, vamos por base para vocês entenderem, certo? Vocês estão aprendendo sobre a área do nosso paralelepípedo, do nosso prisma. O que é que nós temos? Essa figura aqui é um retângulo, né? Então, se eu quero a área dessa figura, eu tenho A vezes essa altura aqui que está medida por C. Essa imagem da frente é a mesma de trás. Então, se eu achei essa, eu acho a de trás. Essa medida do lado, eu tenho medida B e medida C. Então, essa figura para mim também é um retângulo. Então, basta que eu multiplique a altura B vezes C. E se eu tenho essa imagem daqui, a área vai ser a mesma da de trás. E assim acontece para todas elas. Então, qual é a ideia? Se você sabe calcular a área de um retângulo, que é base vezes altura, basta que você calcule separado as áreas e no final some. Caso vocês prefiram, né? E tem gente que prefere decorar. Caso vocês prefiram decorar, a área total do nosso aqui é a área total do retângulo, mas é do paralelepípedo, viu, amados? Aqui é a área total do paralelepípedo. Se vocês querem a área total, o que é que vocês têm que fazer? 2 vezes. Aí vocês multiplicam as combinações, né? A com B, A com C e B com C. Aí um jeito de vocês, se quiserem, estar decorando esse valor de área, fica a critério de vocês. Pessoal, pegando esse desenho, eu vou falar sobre o volume e vou trazer também a ideia geral do volume. Todo volume é área da base vezes a altura, não muda. É sólido geométrico, todo volume é área da base vezes a altura. A única coisa que muda são figuras que têm ponta. Eu falo ponta e vocês vão ver futuramente, que é o caso, por exemplo, da pirâmide, que é o caso do cone, que tem uma ponta específica, né? Não são duas bases, é uma base só. Então, tem figuras como a pirâmide e como o cone, que tem uma base só, e que do outro lado é um vértice, é um pontinho. Então, nesses casos, que são únicos, né? Aí você divide por 3. Mas, fora isso, todo sólido geométrico. O volume é a área da base vezes a altura. E, nesse caso, a área da base é a área do retângulo de AB, então vai ser A vezes B, e a altura é C, então A vezes B vezes C. Então, ao invés de vocês estarem, né, se preocupando em decorar A vezes B vezes C, que é o volume especificamente do paralelepípedo, se apeguem sempre. Todo sólido geométrico, área da base vezes a altura. Basta que vocês entendam quem é a base e vocês calculam a altura. E aí, a partir dessa consequência, vocês vão ter o volume do cubo, que é A elevado ao cubo, porque eles têm todas as três medidas, né, de mesmo tamanho. Aqui tem fórmulas, né, para vocês, se quiserem, tá, né? Como eu falei, tá decorando as fórmulas relacionadas à área lateral e área total do prisma. A área lateral é vocês procurarem a área de uma das figuras e multiplicarem, né, pela quantidade de imagens. Mas, se vocês preferirem, vocês podem ir por 2P vezes A. Quem é 2P? É a medida do perímetro da seção reta. Quem é A? A medida da aresta lateral. Ou seja, base vezes altura vezes 2. E aí fica a critério, né, de vocês, se vocês querem estar decorando. Se é área lateral, só dos lados. Se é área total, você pega a área lateral e soma com 2 vezes B, quem é B? A área da base. Pessoal, nós vamos falar também sobre pirâmide. Então, pirâmide tem algumas diferenças, né, relacionadas ao prisma, também vale a relação de Euler. Nós temos a ideia da pirâmide regular,
o tetraedro, que é a de Platão, né? É um dos poliedros mais importantes. No caso da pirâmide, o volume já entra sobre 3. Então, esse B representa a área da base, vezes a altura dividido por 3, porque a gente tem uma base só e o outro lado é uma ponta. A área total, calcula a área do triângulo e multiplica pela quantidade de triângulos dos lados e soma com a base só. Se for a área lateral, calcula a área desse triângulo e soma um por um, né? Ou multiplica pela quantidade de triângulos que estão do lado. Tranquilo, amados? Deixa eu baixar logo a frequência de vocês. Amados, na próxima semana a gente vai, né? Também na próxima semana, não. No próximo encontro síncrono, ele também vai ser alterado a data, viu? Então, o encontro síncrono de junho vai acontecer provavelmente uma terça-feira, certo? Eu vou estar colocando o informe para vocês, só vão confirmar a data, colocando o informe para vocês no nosso aula, nas nossas mensagens, certo? Acompanhem. A gente não tem mais encontros na unidade 2. Os outros encontros são todos na unidade 3, certo? Nós vamos ter 2 momentos aí na unidade 3. Muito cuidado com a data do questionário, viu, amados? Então, dia 28/5 é o questionário de vocês, fiquem atentos e em caso de alguma das situações, né, vocês entrem com o pedido de segunda chamada, certo, amados? As dúvidas que vocês tiverem também, pode ir disponibilizando no Teams, no AVA, colocando para a gente estar discutindo, certo? E aí também, pessoal, acho que Cádia está desistindo. Desistindo, não, pelo amor de Deus. Aí, pessoal, vocês já tomem cuidado, já anotem na agenda de vocês ou em algum lugar para vocês não se passarem na data. Quando vocês vão para a parte inicial dos meus componentes, tem assim, cronograma de avaliações de encontros síncronos. Então, ali vocês já baixam e já ficam observando, porque ali já aparecem todas as minhas avaliações. Então, vocês já ficam pensando, ó, em maio eu tenho dia 28 uma prova de geometria espacial. Ah, mas em junho eu tenho uma atividade. Então, vocês já baixem aquele arquivo, porque ele dá uma boa base para vocês, né, montarem os trabalhos de vocês e também organizarem a agenda de vocês. Certo, amados? Então, nós vamos ficar por aqui, vou liberar vocês, né? Tomar uma água agora. Boa noite, amados. Bons estudos. E agora a gente só se encontra em junho, no mês do São João. Bons estudos, amados. Tchau, tchau. Até a próxima.